Bom dia, turma! E hoje nós vamos aprender o que são poliedros, porque vocês precisam fazer a sequência 2.2 do EMAI, certo? Então, eu fiz aqui um resumo e depois eu vou colocar a imagem desse resumo para vocês também. Poliedros são figuras geométricas com vários lados. Os poliedros, eles têm vértice, que são as pontas, as faces, que são os lados, e as arestas, que são as dobras. Eu fiz para que vocês vejam duas figuras do anexo do EMAI, tá? Aqui tem uma pirâmide, e eu chamo essa pirâmide de pirâmide de base quadrangular. Por quê? Porque o fundo dela é um quadrado, tá? Vamos entender o que é uma vértice, o que é uma face e o que é uma aresta nessa pirâmide aqui primeiro. Vértice é a ponta, então, olha, ela tem uma ponta, duas pontas, três pontas, quatro pontas, cinco pontas. Ou seja, ela tem 5 vértices, porque ela tem 5 pontinhas, certo? Faces são o lado da pirâmide. Ela tem um lado, dois lados, três lados, quatro lados, 5 lados com o fundo. Então, ela tem 5 faces, ok? Relembrando, 5 vértices porque são as pontas, 5 faces porque são os lados. E aresta? A aresta é essas dobrinhas que tem. Então, cada dobrinha dessa que encontra para fazer uma face é uma aresta. Ó. Uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas, certo? Aqui eu fiz um paralelepípedo também com anexo, tá? É a mesma coisa. As vértices são as pontas, as faces são os lados e as arestas são as dobras. Tudo bem? Qual que é a diferença entre um e outro? Toda figura que é poliedro e que tem mais de uma base, o que é a base? É a posição que ela fica. Olha, se eu pegar esse paralelepípedo, ele fica nessa posição, ele fica nessa, ele fica nessa, ele fica nessa. Então, ele é chamado de prisma, tá? Por quê? Porque ele tem várias posições para ficar sem cair, tá? Então, ele tem várias bases. Já a pirâmide, não. Eu coloco ela nessa posição. Se eu tentar colocar ela ao contrário, olha o que vai acontecer. Ela não vai ficar, ela vai cair. Então, a pirâmide, ela só tem uma base. Então, existe uma classificação dentro dos poliedros. Prismas e pirâmides. Vamos entender isso. Quando os poliedros têm mais de uma base, eles são chamados de prismas. Prismas, não esqueça essa palavra, lembra do retângulo. Quando os poliedros têm apenas uma base, eles são chamados de pirâmide, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Para vocês conseguirem fazer os exercícios dessa sequência do EMAI.